Olá, meus amigos, minhas amigas flamenguistas. O Flamengo foi eliminado do Mundial de Clubes na semifinal, ao perder, de 3-2 para a equipe do Hilal. De certa forma, precisamos combinar, precisamos dar um nome para isso. É um vexame. É um vexame, sim. Perder para uma grande equipe, mas é um vexame. Não em virtude do adversário, mas em virtude também da maneira como o Flamengo se preparou e competiu no Mundial, né? A equipe saudita vinha de uma partida muito desgastante contra o time do Wydad Casablanca, partida em que perdeu um de seus melhores jogadores, né? A gente pode... Qual é o problema, na verdade, da leitura, né? Sobretudo da leitura passapanista para o que aconteceu com o Flamengo? Acho que o problema está nós olharmos apenas, né, para aquilo que afeta o Flamengo e não olharmos para aquilo que afeta também a equipe saudita. Porque a equipe saudita também teve muitos problemas e conseguiu administrá-los bem melhor do que o Flamengo e venceu o jogo. Há questões que podemos também apontar como contrapontos, né, para o desempenho do Flamengo, como arbitragem polêmica, sem dúvida nenhuma, né? Acho que foi bastante rigorosa com os jogadores do Flamengo, considero que foi muito rigorosa, mas evidentemente que este ponto só não explica tudo, não explica o que aconteceu nessa partida em que o Flamengo foi eliminado pela equipe do Hilal. Vamos falar um pouco sobre isso, comentar bastante sobre isso aí, vamos tentar investigar um pouquinho o que aconteceu com o Mengão aí, né, nessa tarde, noite, muito fria no Marrocos, né, e muito triste para os brasileiros aqui, no Brasil também, né. Vamos lá. Antes disso, só falar que o nosso vídeo tem um patrocínio do OneFootball, né, que é um aplicativo de futebol, para você que ainda não tem, que não baixou, muito interessante, espetacular, na verdade, né, que agora tem um lance ao vivo, né, que é uma nova novidade do OneFootball, para você que ainda não tem o aplicativo, não tem por que você não baixar. O lance ao vivo é o seguinte, agora, sobretudo nas competições da Conmebol Sul-Americana, Libertadores e muitas outras competições que virão pela frente, sabe aquele rolinho, sabe aquela bola na trave, aquela grande jogada, aquele chapéu, enfim, você já conseguia acompanhar os melhores momentos depois dos jogos. Agora você pode também ver esse lance, né, no lance ao vivo, né, que é uma novidade aí do OneFootball, impressionante, sempre está entregando uma novidade para você, né? E a vida do Flamengo agora, na verdade, gente, ela tem que ser pensada para o Campeonato Brasileiro, né? E também para a Libertadores de América, né? Então, na Libertadores de América, por exemplo, você vai poder acompanhar muito esse lance ao vivo do Flamengo, que certamente vai melhorar. Certamente vai melhorar. Você pode acompanhar tudo no OneFootball, além de inúmeras competições do futebol europeu, como você sabe, além da Bundesliga, além até campeonato japonês, você pode ter no OneFootball. Então, se você não tem, usa o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para baixar este aplicativo aí, que realmente é sensacional, né? Vamos lá, gente. Então, dá essa força aí, está na descrição do vídeo e também no comentário fixado aí, o aplicativo, tá bom, gente? Vamos então falar um pouquinho sobre essa partida aí. A gente olha para o jogo, a gente percebe que as circunstâncias também não ajudaram muito o Flamengo, certo? Ok? Primeiro, o fato da equipe tomar um gol no começo e um gol no final desestrutura muito, gente. Final do primeiro tempo, né? Desestrutura muito a equipe, deixa a equipe um tanto quanto perdida em campo. A ideia de jogo, que é algo que o técnico passa para os seus atletas, né? Acaba, de certa forma, se perdendo um pouco quando, de cara, a equipe sofre um gol, né? Então, a equipe estava tentando se recuperar, a gente viu claramente que o Flamengo tentou exercer um domínio e, de certa forma, até conseguiu exercer o domínio e até chegar ao empate, né? Ainda no primeiro tempo. Mas, infelizmente, no final do primeiro tempo, acabou tendo aquele pênalti, né? O segundo pênalti, né? Não fosse o gol do Vieto, e o time do Hilal teria feito apenas gol de pênalti na competição até agora, né? É incrível, né? Acho que o pênalti do Gerson sim aconteceu, né? De certa maneira a gente vê que ele dá uma calçada aí no jogador, mas o primeiro cartão amarelo dele foi muito rigoroso da parte da arbitragem, na minha opinião. E aí eu acho que, de uma maneira ou de outra, a arbitragem contribuiu aí para o prejuízo ao Flamengo, né? Além disso, a questão da falta de sorte, né? O gol no começo e no final, tudo isso aí também, gente, precisa ser colocado, precisa ser contabilizado. Por quê? Porque o Flamengo não foi mal apenas pelos seus próprios méritos, o Flamengo foi mal também por falta de sorte nessa partida, nesse confronto aí. Mais de 10 mil torcedores do Flamengo foram, né, a Tanger, no Marrocos, ver esse jogo. Gente, muito frio, uma noite muito fria, gélida, inclusive muitos desavisados podem ter sofrido muito no estádio em relação à temperatura que fez em Tanger, né?
torcida gloriosa, torcida do Flamengo, que enfrentou, sabe, enfrentou muita dificuldade para chegar a este jogo e dar força para sua equipe. Infelizmente, não teve de volta ali um pouco de felicidade, né? Lamento muito, muito, gente, muito, de verdade, pela torcida do Flamengo e, sobretudo, pelos flamenguistas que foram a Tanger ver essa partida. Mas eu lamento muito, muito. Tem amigos meus que foram ver essa partida lá em Tanger, né? E realmente muito frustrante, é muito decepcionante, porque, de certa forma, o Flamengo era a equipe sul-americana que sinalizava que poderia entregar, né, trazer de volta um título mundial para o continente, né? E não deu certo, não deu certo. Não foi dessa vez. Talvez na próxima, né? Talvez na próxima o Flamengo tenha toda a condição de conseguir de novo conquistar a Libertadores de América, né? E ir para o Mundial do final do ano, né? Tem toda a condição para isso. O Flamengo tem do ano que vem, no caso, no Mundial, enfim, o Flamengo tem toda a condição para isso. Agora, realmente é muito frustrante, né? Muito frustrante. Vamos falar então um pouquinho do jogo antes disso. Vou falar aqui que tem algumas questões que a gente precisa também olhar para esse Flamengo. Por que está tão difícil, né? Tão difícil encontrar um ritmo de jogo? Eu não acho que isso seja apenas por causa da troca do técnico, como alguns vão falar, né? Eu acredito que o Flamengo também estaria muito parecido se fosse com o Dorival, ou igual ou pior, né? Acho que não passa por isso aí. Acho que passa muito pelo que está acontecendo com o elenco. E é necessário que o Flamengo reveja a sua política de contratação de alguns perfis de jogadores, né? Então agora perdeu, por exemplo, um jogador muito importante para João Gomes. E os jogadores para entrar, né, que entram no lugar dele o Vidal, é o Pulgar, ou seja, dois jogadores que... O Pulgar há muito tempo não estava jogando bola, gente. Há muito tempo que não joga bola com qualidade. Mas era um jogador que em algum momento foi importante na carreira. E aí teve um nome, criou um nome, né? Por esse nome o Flamengo o contratou. A mesma coisa do Vidal. Dá até para entender o Vidal um pouquinho, porque o Vidal era um cara que ainda poderia entregar muito, sinalizava que poderia entregar muito, mas não estava bem na Europa também, né? De qualquer maneira, eu acho que é menos complicado trazer o Vidal do que, por exemplo, Pulgar e outros jogadores. Marinho, por exemplo, é um erro. Tem que parar de contratar jogador que não está rendendo, sabe? Porque tem nome, sabe? Não vai, não tem condição. Não vendeu o João Gomes, agora tem que buscar um jogador jovem. Por que não lutou até o fim pelo Perrone antes dele ser negociado com o City? Por que não lutou antes disso pelo Enzo Fernandes, né? Enfim, antes dele ser contratado pelo Benfica, antes dele Benfica olhar para esse jogador, o Flamengo deveria ter olhado para esse jogador e contratado esse jogador, né? Há outros bons volantes aí, muitos bons volantes. Fabrício Dias está surgindo agora, da seleção do Uruguai, sub-20, excepcional jogador. Tem muito esse perfil de substituto aí do João Gomes. O Flamengo precisa de reforço, gente. Porque alguns jogadores veteranos não estão dando conta. O Flamengo ainda precisa de um substituto para o Arrascaeta. E isso também explica essa derrota de hoje. Porque a Arrascaeta não estava bem, estava longe da sua condição. Cadê o seu substituto? O Flamengo ainda não buscou esse jogador. Até hoje não contratou esse jogador. Então o Arrascaeta precisa estar muito bem, né? O Everton Ribeiro precisa estar muito bem, porque eles não têm substituto ainda à altura. E o Flamengo precisa contratar esses jogadores. Então é necessário que olhe de forma diferente para o mercado, né? E mude um pouco o perfil de jogadores que o Flamengo está contratando. Alguns, perfeito, pode ser jogador para voltar da Europa, ok e tal, mas ser repatriado. Mas alguns também muito jovens, também, mais jovens, na verdade. E, sobretudo, mesmo que seja um jogador com uma certa idade, o que ele está fazendo dentro de campo? O que ele está rendendo? Parar com essa história de que o cara não está bem na Europa, vai chegar aqui e vai detonar. Não é assim, o Flamengo não é mais isso. O Flamengo está muito maior, é muito maior que isso, está acima de tudo isso. Está entendendo? Muito acima de tudo isso, o Flamengo. Então, o jogador que não está rendendo na Europa também não deve servir para o Flamengo. Não deve servir. Ponto. Esse planejamento está errado, tem que mudar muita coisa aí. Tem que ver o que está acontecendo com a condição física desses jogadores também. Por que não ganha ritmo de jogo também? Não é só o Vitor Pereira, que tem seus erros, evidentemente, mas hoje foi um dos menos culpados, evidentemente, pelo que aconteceu, né? Então essa coisa é um ponto que precisa ser discutido, debatido na Gávea de forma profunda. Agora, durante o jogo, o Flamengo sinalizou que poderia competir de uma maneira muito mais interessante, poderia até mesmo vencer essa partida, né? Mas teve ali a falta de sorte. Assim, gente, o pênalti, o cartão amarelo do Gerson foi para mim irregular, mas ele também pisa na bola no segundo lance, né?
pisa na bola. Que ali foi calçou o jogador, e aí assim, né, foi tanto esforço pelo Gerson e, né, de certa forma também, acaba frustrando, acaba decepcionando. Se o Flamengo passasse, também não jogaria. Também jogaria com quem? Com o Pulgar? Com o Vidal? Né? Tem que pensar tudo isso também. Uma coisa é certa, depois que teve ali a expulsão no segundo tempo, o Flamengo foi completamente dominado em campo pela equipe do Hilal. Completamente dominado. E todos esses problemas, técnico novo, montagem de elenco, preparação física, condição física, alguns jogadores que não estão rendendo, tal, o Hilal também tem. Esse é o ponto. Mudou de técnico também. Contratou um técnico que não tem nada a ver com a maneira como a equipe jogava antes. É o Ramon Dias. Perdeu jogadores, perdeu a criatividade no meio de campo, quando saiu o Matheus Pereira. Ninguém fala disso, mas tem que falar também. Perdeu outros jogadores. É também um time que está no processo de reconstrução. É necessário pontuar isso aí para a gente dimensionar o que foi essa derrota do Flamengo, porque sim, foi muito desempenho do Flamengo, sim, desempenhou mal, mas não foi somente porque o Flamengo está no processo de reestruturação. O time saudita também está. E para quem não quer se convencer disso, a pior mudança de todas é a mudança na forma de jogar, porque eu tenho um técnico ali que não gosta de treinar a equipe para ter a posse de bola. E outra coisa, a defesa do Flamengo também precisa... Davi Luiz, pelo amor de Deus, como é que você vira o corpo quando o Vieto faz a... Né? É outro superestimado, que não está jogando nada, né? É por isso que eu acho que tem que ser repensada essa questão de alguns jogadores do Flamengo. Acho que tem que ser repensada também a reserva aí do Fabrício Bruno para Léo Pereira e Davi Luiz, e assim por diante. É lamentável, acho que disputar terceiro lugar é frustrante, é decepcionante, é doloroso, é revoltante, né? Seja com quem seja, é muito revoltante. E eu só consigo pensar nos meus amigos que foram ver o jogo, gente. Sabe? Assim como os flamenguistas em geral também, que esperava tanto no Flamengo e não conseguiram, né? Não conseguiram essa vitória, essa classificação, né? Lamentável, lamentável. Vamos ver o que vai ser a próxima temporada. O que vai ser agora a preparação para a sequência da temporada, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Nada com tudo isso a pedido. Acho que o Flamengo ainda tem condição de criar um grande time para 2023, mas, sinceramente, gente, alguns jogadores precisam ser repensados no Flamengo, assim como o perfil de contratação do rubro-negro. Algumas coisas precisam mudar. Não dá para fazer de conta que está tudo bem, porque não está tudo bem. Não está tudo bem. Bom, meus amigos? É isso.